Olá, bem-vindo a todos, mais um vídeo do canal. A dica de hoje e a pequena resenha é Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse poeta brasileiro foi também diplomata, morou em vários países, né? Bom, João Cabral de Melo Neto, ele não tem nesse poema Morte e Vida Severina o seu poema maior, a sua obra-prima. Em entrevista ele falou muito bem sobre isso. Ele considera que seja um poema, vamos dizer assim, prematuro dele, ele acredita que ele deveria melhorar, aprofundar um pouco mais. No entanto, ele também tem a consciência de que se ele fosse ficar mexendo e refazendo o poema, além de não terminar nunca, seria um poema muito complexo, né? Bom, eu gostei muito desse poema, tá? O livro é composto por 4 poemas, tá? O Rio, Morte e Vida Severina, 2 Parlamentos e o Alto do Frade. Tá? Eu já vou falar um pouco sobre eles. Na minha visão, o Morte e Vida Severina é extraordinário, ele é perfeito, super sonoro, né? Harmonioso. Você começa a ler e parece que ele te sugere uma melodia, né? Que te ajuda a ter uma pulsação rítmica muito boa para o poema. Não é à toa que foi musicado, foi encenado em várias peças teatrais e tudo mais, né? Inclusive também eu acho que é um livro aí de vestibular também, né? Infelizmente a gente em época de vestibular a gente não consegue dar o devido valor para as obras, né, que são ali apresentadas e tal. Eu até acho, assim, uma opinião bem pessoal minha, tá? Eu acho um grande erro, assim, sabe? A quantidade de livros que se propõem para o estudante universitário que já tem aí um monte de coisa para estudar, um monte de disciplina, de matérias difíceis, química, biologia, física, fórmulas intermináveis, e o pessoal apresenta ali a eles, sei lá quantas obras são, né? Nem sei mais, sei lá, na minha época acho que eram umas 10 obras, que com toda certeza passarão totalmente desaproveitadas, vamos usar esse termo, né, pelo estudante, porque simplesmente é impossível que o ser humano, mesmo com todos os encargos ali que tem que estudar, ainda possa dar a devida atenção que essas obras literárias requerem. Então, assim, sinceramente, é apenas mais um erro da educação brasileira, entre todos os outros, né? Eu sou um crítico ferrenho da forma com que nós educamos os nossos jovens, nossas crianças e também os nossos adultos, tá? A educação brasileira inexiste para adultos. Bom, vamos lá, vamos voltar para a obra aqui de João Cabral de Melo Neto. Tem um preceito muito bom que vários pensadores nos dão, que é o seguinte, que você tem que... você não pode, quando você está diante de uma obra artística, seja literária, uma obra plástica, o que for, você não pode vê-la através da biografia ou da vida pessoal do autor, né? Você não pode julgar a obra com antecedência com esses critérios, por exemplo, critérios morais, critérios políticos principalmente. Isso hoje em dia no Brasil é muito complicado, né? Eu acho que de certa forma sempre foi, né? Não sei. Mas, por exemplo, você fazer uma análise política da vida do autor, do escritor, para poder, com base nisso, julgar até se gosta ou não da obra literária dele, eu acho realmente um erro. Acho que a gente acaba jogando muita coisa fora, sabe? Por exemplo, o autor não comunga dos mesmos valores políticos que eu, por exemplo, então não vou ler esse poeta, ou não vou... Isso é um erro para a arte, para a literatura. Isso é um erro terrível, assim, sabe? De verdade mesmo. E isso acontece muito, né? Com, por exemplo, Olavo de Carvalho, né? Eu estou sentindo isso na pele, um pouco eu estou sentindo isso porque eu gravei há pouco alguns áudios de alguns artigos dele que tratam de estudo. E assim, eu simplesmente fui bloqueado, eu fui expulso de grupos de leitura, de Facebook, enfim, de Instagram, de tudo, né?
Por quê? Porque o pessoal acha que o Olavo de Carvalho é, vamos dizer assim, o pai da direita brasileira, então ninguém mais vai... Gente, vocês estão jogando fora talvez o maior filósofo brasileiro, né? O próprio Olavo disse que Mário Ferreira dos Santos é o maior e ele não. Mas vocês estão abrindo mão de conhecer uma obra extraordinária, não apenas, muito menos política, mas uma crítica cultural e social extraordinária que o Olavo de Carvalho faz, né? Então eu acho isso terrível. Bom, já que eu não gosto que faça com os autores que eu gosto, eu também não farei com outros autores que comungam outras ideologias, vamos dizer assim, tá? Eu estou falando isso daqui porque tem muitos rumores, assim, por exemplo, o próprio Getúlio Vargas parece que afastou João Cabral de Melo Neto do seu cargo de diplomata. Depois ele conseguiu reaver o cargo por acusá-lo. Ele parece que sofreu uma acusação ali de estar criando uma célula comunista, né, dentro do Itamaraty, com mais 2 ou 3, não sei se parlamentares, não sei. Enfim, né, isso não pode impedir, né, nem a mim nem a ninguém, de, por exemplo, de ler, apreciar e aí sim, depois de ler e apreciar, avaliar a obra do autor, né? Bom, enfim, esse é o meu pensamento com relação a isso. Vamos voltar para a obra aqui. O poema Morte e Vida Severina é simplesmente fabuloso, assim, sabe? Eu diria até que irretocável, né? O autor diz que poderia fazer melhor e tal. Irretocável, assim, lindo, lindo, musical, extraordinário, né? Do que trata a Morte e Vida Severina? Bom, na verdade os 4 poemas aqui tratam basicamente de uma vida nordestina, né? Da escassez de recursos no Nordeste, da dificuldade da vida lá, né? Da forma seca, materialmente falando, seca mesmo, assim, né? A ausência de água, ausência de vida, da vida difícil, da vida dura, né? O rio, que é o primeiro poema do livro, ele justamente é o rio falando, né? É o eu lírico, é o próprio rio, e o percurso, ele vai se encontrando com outros pequenos riachos e as coisas que ele vai levando junto com ele, sabe? Como que ele observa, né? Até ele chegar ali nos antigos engenhos, que aos poucos vão se transformando em usinas, sabe? As plantações de cana, quando alcança elas, assim. Enfim, é lindo, é muito bonito mesmo, assim. O Rio é o primeiro poema do livro e é, assim, lindo, lindo. Vale a pena ler com muita calma, muita tranquilidade. O segundo poema do livro aí sim é Morte e Vida Severina, né? Que aí trata da experiência de um retirante, né? Ele está indo, né? Está indo, fugindo, indo buscar uma vida melhor, né? Possibilidade de uma vida melhor e levando com ele, né, toda a história do Nordeste, daquilo tudo que eu já falei, da carência, né, de recursos, da vida dura, que é lá a ausência de água, né? Enfim, de tudo que pode ajudar o homem a ter uma vida agradável e confortável, né? Então, basicamente, os 4 poemas, depois vem o terceiro poema, que é o Dois Parlamentos, que eu achei bacana, achei bom, assim, um poema bem interessante, uma visão até, assim, uma forma você vê como o João Cabral de Melo Neto consegue mudar a forma de escrita dele, né? Ele sai dessa coisa nordestina e passa a pensar como como um sulista, né? É a primeira parte do poema, assim, né? Então ele muda até a característica de escrita dele, assim, muito interessante, muito bacana, né? E o último poema é Alto do Frade. Bom, trata da condenação do Frei Caneca, né? Que montou aquele levante ainda no Império Brasileiro de Dom Pedro I, né? E parece ele foi condenado à morte, né? E tudo mais. E esse poema trata ali justamente dessa condenação, né? Desses momentos finais. Até me lembrou o último dia de um condenado à morte de Victor Hugo. Mas isso, comentário à parte.
enfim, trata dos últimos momentos ali, né? E como é um poema para vozes, então você tem desde as pessoas que estavam nas calçadas até os religiosos, né? Os sacerdotes que estavam ali. O próprio Frei Caneca também está presente nessas vozes aí. Os oficiais da justiça também. Enfim, olha, muito bem estruturado, assim, sabe? Nos dá, para quem escreve aí, nos dá boas ideias, assim, né? De formas de poema, né? De se escrever poema. Muito interessante mesmo. Enfim, gente, mais uma dica mesmo do que uma resenha, né? Eu li essa noite ele, reli na verdade, né? Tá até anotado aqui, a primeira vez que eu li foi em 2004, né? Eu tenho o costume de anotar ali as últimas datas, então é um livro que está comigo já há algum tempo. Então, 2004, minha última leitura, e agora 2023, a segunda leitura deste livro com 4 poemas de João Cabral de Melo Neto, considerado aí um dos maiores poetas brasileiros. Minha gente, fiquem com Deus, até a próxima.